Olá, começando aqui o Arte Agenda Entrevista. Eu às vezes digo que é emocionante, que eu fico honrado, que fico até nervoso de conversar, mas com o Maurício a gente não tem isso. Maurício Pereira, nosso convidado aqui, quero que vocês recebam com muito carinho. Maurício Pereira. Aí, tudo bom, pessoal? Queridos ouvintes. Prazer estar aqui, Luiz. E é muito bom falar contigo, porque com o Maurício a gente faz uma pauta e a gente não sabe sobre o que a gente vai conversar. E é real mesmo. Uma cabeça como a tua deveria estar sendo estudada, né? A gente já tem aqui, ele já me trouxe aqui o Minha Cabeça Trovoa, as letras que ele fez, mas com reflexões sobre as suas próprias. Já tem a minha dedicatória aqui. Sim. E, cara, se eu abrir aqui, já vai em panilete aqui, olha só como... Olha, Minuto de sabedoria aqui, Panilete, aí a historinha, não sei se é a que tá aí, que é uma música que eu fiz com o Martim no colo, Martim vulgo Tim Bernardes. O Tim Bernardes. A história tá aqui. Eu fiz com o Martim no colo. Eu, Pai Fresco, saí do Mulheres, uma banda consolidada, em que eu ganhava bem, governo Collor começando. Não me lembro do governo Collor. O Martim nasceu no dia seguinte do último show do Mulheres, ali em 91. E o Collor tinha sido eleito no ano anterior, então a vida cultural estava bagunçada, né? Porque o Collor fechou a Funarte, teve aquele confisco. As pessoas hoje não sabem o que é isso. Em 1990 teve um confisco da poupança. O cara chegou e quem tinha mais que 50 cruzados, sei lá como era, foi confiscado. Isso foi devolvido anos depois, sabe lá como, né? Eu acho que ficou 18 meses, né? A ministra era Zélia Cardoso de Mello. E eu acho que ficou, se eu não me engano, não chegou a ficar 2 anos, foram 18 meses. Até porque depois ele também começou o processo de impeachment dele, né? E, Maurício, Mergulhar na Surpresa, esse disco... quando feito, né? Porque tu estava lá nos teus inícios solo, mas a tua carreira já... não sei se era para ser um clássico, né? Mas ele virou um disco com uma referência para todos, para outras gerações. Eu quero que tu fale, que tu chegue lá ali na segunda metade dos anos 90 e a concepção desse disco para a gente entender por que esse show de 25 anos. Então, eu acho que é o primeiro disco que eu fui cantautor, assim, pesado, que eu entendi, sem querer, querendo, né? Mas que me veio o feeling que eu era compositor, cantor. Sempre eu gostei disso. De pequeno, o Erasmo Carlos, o Caetano Veloso, sei lá quem. Essa coisa do cantor-compositor sempre me chamou a atenção. Eu fazia isso no Mulheres, no meu primeiro disco, Na Tradição, eu fazia também, mas a ficha não tinha caído. E no Mergulhar na Surpresa, eu acho que eu fiz uma safra de canções muito forte. E o disco é a minha safra e o piano do Daniel Zafran, que foi um cara que sacou completamente qual era a parada. Que era assim, sabe, 2 pistoleiros contra o Oeste inteiro? Butch Cassidy e Sundance Kid. Sim. Então tinha que ter um charme, tinha uma diferença de ser o piano e voz, não tinha discos de piano e voz. Mal tinha piano. O disco não teve estrada porque não tinha piano. Não tinha cena índia ali. O disco levou 10 anos para rolar. Ele rolou a partir de 2008, quando a Casa de Francisca me convidou, né? E eu fiquei muito em dúvida nesses 10 anos, porque eu pensei, será que essas canções não são fortes como eu imaginava que eram? Eu tive muita dúvida. A virada para os 2000 foi de muita incerteza para mim. Sabe? Até anunciei o saxofone no classificado, falei, não, talvez não seja isso. Porque não tinha resposta, né? Do meio um pouco, né? E depois que pintou essa cena índia, eu tive muito feedback do disco, em festivais, outros artistas, e mesmo o público chegou mais perto. E eu penso, sim, essas músicas eram fortes, porque eu já tinha na cabeça, isso desde que eu saí do Mulheres Negras, que eu saquei disco independente, você tem que escrever as músicas de um jeito, é muito demorado para o disco ser ouvido, né? Então, talvez elas tenham que ser músicas que durem 10 anos, 20 anos, 40 anos. Porque pode levar 20 anos para alguém prestar atenção naquele repertório. Mal sabia eu que isso ia acontecer com o Mergulhar, né? E eu pensava não só nas canções,
Mas eu pensava, o instrumental de um disco desse, ele não pode ter maneirismos, modismos de uma época, né? Eu tenho que gravar com instrumentos clássicos. Tanto que os meus discos são isso: baixo, bateria, guitarra, piano ou piano elétrico. Não tem instrumentos da moda, porque ele tem que ser ouvido muito depois, porque eu não sabia o timing do showbiz para mim, né? Então, o Mergulhar é um disco importante. Tocar com o Daniel me desenvolveu muito em cima do palco, porque ele é um cara assim, o que eu improvisasse com o público, ou na canção, ou brincasse, ele estava colado em mim. E anos depois que eu vim a gravar com o Tonho Penhasco, o Micro, em 2018, também outro grande parceiro, é a mesma coisa. Eu tenho essa onda de estar com músicos que, se eu precisar falar do mundo, que nem você falou que a entrevista não tem um caminho reto. Sim, exato. Às vezes um show você precisa cortar o fluxo dele para entrar num outro assunto, para fazer uma citação, para brincar, quebrar um ritmo. E eu preciso de às vezes ter esses músicos dispostos a tudo do meu lado. Então o Zafran, acho que ele empurrou muito o meu canto para fora. Ele me ajudou a tirar aquelas canções do casulo. Então essa minha parceria com o Zafran é muito importante. E eu estou contente dele ter vindo para Porto Alegre comigo, para as pessoas verem um músico desse tipo. É um cara muito interessante. Então tem isso. Eu ia quebrar exatamente essa quebra do que tu falaste da entrevista. Eu ouvindo um dos Música Falada, tu falas sobre cinema, e aí exatamente o Butchcast e Sundance que tu cita. O teu trabalho, quando é esse trabalho que é feito com outro músico, né? Agora o Micro e o Mergulhar na Surpresa, não parece, Maurício, que é um negócio assim de, ao mesmo tempo, não é dois contra o mundo, mas é uma coisa que é tão propositiva e tão inovador no seu conteúdo, na sua forma, que acaba nos levando para um outro estágio. Assim, eu não sei se tu pensa nisso quando tá... Porque eu citei o podcast Sundance, que é aquela coisa... Duplas que nos fazem sair desse... Né? Não vou citar outras duplas, talvez possa ter assim, mas duplas que a gente vê juntas... E que acabam... Com o Daniel me parece que tem isso, com o Tonho eu vi que tem isso, e outras... E com o André muito mais também, né? A ideia, se você for ver, trabalhar em dupla é uma especialidade minha. Sim. O que tem o lance de você ter só mais um músico no palco? Se eu fosse sozinho, eu acho que não teria essa potência. Eu tô virado pro público. E eu tô com a canção debaixo do braço. Se um músico me entende plenamente, como é o caso do Daniel ou do Tonho... dá para eu voar com a canção, né? Eu tô por conta do público, né? E é um show que muitas vezes você faz ele porque você precisa enfrentar condições de produção de pouco dinheiro, mas depois que você gira bastante estrada com caras que estão muito próximos e repertório forte, eles ficam muito grandes. Eles não são grandes por causa do número de pessoas no palco ou do volume que a gente gera, mas a poesia fica muito grande. Porque com a banda, você não está preso no arranjo, não é preso. Mas você está dentro de um arranjo. Você está dentro da hierarquia de uma banda, né? E muitas vezes, com a banda, é mais difícil você ter dinâmica para sussurrar, quebrar um andamento, abrir um espaço na música para dar uma olhada para o público. A banda é mais ou menos um trem. Ela vai lá, ela te conduz, né? E esse trabalho de dois, especialmente para mim, que fui criado na casa pequena, ele bota a gente muito perto do público e derruba a música para cima do público. Assim, é uma tonelada de estética para cima da cabeça, tem muita nuance, né? Então, eu gosto disso, porque eu quero que a letra ganhe tamanho. Eu acho que nos últimos anos eu fiquei mais letrista na cabeça, assim. E por conta disso, isso teve a ver com a pandemia. Quando eu fiquei mais em contato com as minhas letras, eu ensaiei o Micro na pandemia separado do Tonho. Ele com a guitarra e eu cantando a capela em casa. Então as palavras ficaram maiores. A possibilidade de manipular ela, de esculpir ela, de trazer sentido, de botar emoção nela, volume, intensidade, intenção, isso veio muito, né? Então esses shows, eu mais um cara...
músicos assim muito inteligentes, porque são músicos que acompanham autores. O Tonho tocou com o Arrigo, com o Itamar, com o Tom Zé. Tem um cara que entende o que uma letra tem que gerar no público, né? Então é muito especial esse trabalho de duo. Ele parece uma coisa pequena, mas poeticamente ele é gigante. E se a gente pegar agora Porto Alegre, Teatro São Pedro, eu sei, e particularmente, né, por ser amigo, por ter sido até colega de aula lá na URGS também, do Arthur, da predileção dessa amizade, né? Uma vez também, entrevistando o Martinho, o Tim, falei no nome do Arthur, assim, e ele já começou a contar histórias dele com os teus discos e o Arthur falando com ele, coisas assim. Mas por que eu tô... Qual é o sentimento de a banda? Essa banda do Arthur bom, o Arthur já fez tanta coisa louca, né? Já. Mas eu me lembro da Surdo Mundo Impossible Orchestra e essa Tune Town Fine, ela é gigante na concepção. Como é que é para engendrar tudo? A questão de vocês, a questão de escrever os arranjos, a parte dos ensaios, a distância, como é que foi para conceber essa orquestração, como se diz? Então, ontem eu tive um primeiro ensaio com eles. É uma banda, os músicos são muito ligados, muito inteirados. Então, tem a escrita do Arthur, que é muito particular. Se pegar a música brasileira, tem pouca gente que escreve desse jeito. Ele usa polifonia, ele é uma mente barroca, requintado, com bordaduras, né? Eu já sou mais seco para... Então, quando eu venho tocar com o Arthur, eu me entrego um pouco para essa onda dele, mas eu puxo ele para minha objetividade. Então, ontem eu também dei umas cutucadas na banda do tipo, aqui é menos, aqui é rock and roll, aqui é... E entrei no Arthur porque tem horas que eu preciso interpretar mais do que eu interpreto. Muitas vezes eu vou reto para a palavra e não tem muita firula, né? E com o Arthur eu preciso filetear, né? Então é muito bom tocar com o Arthur. Fora o que, a gente tem uma troca de ideias sobre músicas, as filosofias da vida, sobre o mundo, sobre coisas que um artista tem que conversar. O Arthur é um parceiro inestimável de conversa, assim, é um interlocutor dos sonhos, né? E um cara muito ligado, porque do mesmo jeito que ele conhece coisas eruditas, ele conhece coisas muito simples, é um cara muito aberto, né? Então eu estou sempre contente de estar com o Arthur, positivo, otimista, eu sou um escorpião mais empedernido, assim, esperando o fim do mundo. Então é bom estar com o Arthur, é uma química boa da gente. O Arthur também tem uma outra característica, eu estou falando dele porque também eu acho que isso tem contigo também, com o Tim, com o Chico também, dessa coisa de trocar, de receber da filha dele. Ele recebe muita informação, troca, às vezes não aceita, mas vai atrás e, né... Que é o que a gente precisa, né? Por exemplo, aqui no jornal, aqui a gente tem nós profissionais há 35, 40 anos e tem os estagiários, os jovens, e a gente tá sempre perguntando que música tá rolando, eu quero saber, né? Então, me parece que tu faz isso e o Arthur. E isso eu queria saber porque Maurício Pereira não fica... num mainstream, assim, ou ninguém... Eu acho que as pessoas podem até te chamar de pai do Tim, assim, em algum momento, mas tu não fica. As pessoas sabem que tu é um cantautor, um compositor e querem cada vez mais te gravar, assim. Então eu queria saber isso, a tua ação nesse mundo, né, nessas músicas indie, nessa música pop e, de repente, outros gêneros. Olha, eu acho que nos últimos anos algumas gentes do indie têm chegado mais perto do meu repertório. Então a Raíssa Bittar é uma que chegou, gravaram Trovô, então começou com o Metá Metá ali em 2011. Eu era pouco gravado, porque as músicas às vezes elas são difíceis, seja de entendimento, de interpretação, tem música em 5. Eu sou simples, mas não eram coisas simples de serem gravadas. Não é uma MPB explícita, a minha. Ela tem pitada de rock and roll, pitada de brega, pitada de jazz, né, de contador de história e tal. Então não é todo mundo que chegava perto, né?
Então, é engraçado, eu tenho 40 anos de estrada, 64 anos, eu ainda estou sendo descoberto. Ainda tem gente pelo Tim, muita gente fala, o pai do Tim é músico também, vem me conhecer. Né? Pelo programa de rádio que eu estou fazendo lá em São Paulo, as pessoas vêm me conhecer. Às vezes o cara cai num vídeo dos Mulheres Negras e vem me conhecer. Então, esse mundo do indie, em que a gente ganha ouvintes em conta-gotas, pelo menos no meu caso, eu não sou um cara massivo, né? As pessoas vêm me conhecendo aos poucos, né? Eu acho que uma cena importante que me botou no foco de novo foi a tal da cena indie do começo desse século em São Paulo. O Kiko Dinucci, o Rômulo Frois, o Rodrigo Campos, né? Esses caras falaram o meu nome e gentes mais novas vieram me buscar. E a Jussara Marçal, que é minha contemporânea. Sim. A gente vem de antes, né? Os tiozinhos do Índice, a Jussara, eu e a Alziraê, né? E a Alzira também. Eu quero fazer o serviço aqui. Nós temos... O show é na quinta-feira, 10 de outubro, às 20 horas. Isso. Tem produção do Ocorre Lab da Casa Baca. E também a apresentação com o Maurício, com o Daniel Zafran e também com a participação da Nina Nikolaevski, filha do nosso inesquecível e maravilhoso. Até o Arthur está redescobrindo o repertório do Nico agora, né? Bom, também Arthur é um xereta. né? A Nina abriu um show meu em São Paulo uns 2 meses atrás. Sim. Né? Eu acho que ela está indo morar lá, né? Pelo que eu sei, acho que sim, mas... abriu o show com aquela delicadeza, aquele refinamento para ela fazer canções que falam de pequenos sentimentos, né? E acaba sendo uma figura muito poderosa. Então, ela abriu o show, achei super legal. E muito legal ela cantar uma das canções. O esquema do show é assim: começa eu com o Daniel, a gente faz um pouco de mergulhar na surpresa. Aí entra Tum Tom Foy, Arthurzão. Tum Tom Foy. Aí eles fazem um pouco do trabalho deles e aí no fim a gente faz as parcerias. Minhas com o Arthur, com o som da Tum Tom Foy. Dá para saber um pouquinho de quais que são, assim? São as parcerias. Tem Tudo Tinha Ruído, o Teco Teco Amarelo em Chamas, tem Um Tango, que é onde a Nina canta. O que na versão original do Arthur era a Fernanda Takai, né? Sim. Trovou é com Tum Tom Foy. E aí no bis, se o povo gostar, a gente tem mais uma da antiga minha lá, com o luxuoso arranjo do Arthur. Que maravilhoso. Eu quero te falar também, eu quero só falar do livro porque eu vi o convite que vai ter o lançamento do livro aqui na Livraria Baleia, né? Então eu só não tinha, eu só olhei nas redes, mas é no sábado à tarde, sábado 12, às 5 da tarde. Às 5 da tarde, lá na Baleia, fica ali na Andradas, quase no final, agora o número me fugiu, mas a Baleia aqui a Nani Rios promove grandes lançamentos, assim. Eles participam de um festival aqui, e tu deve, talvez você não ouviu falar, um chamado Rastros de Verão, que é um festival só sobre o João Gilberto Nol. Eles fazem um festival com as arestas, coisas do nosso grande escritor. Sabe que uma vez eu vi uma leitura dele numa Flip. Eu fui dar uma oficina uns 10 anos ele atrás. foi lá nos inícios da Flip. E eu fiquei tão impactado assim que eu voltei para São Paulo e comprei um livro dele, não lembro qual. E a maneira delirante, dele ler, né? Aquilo... Era uma maneira... Putz, como é que adjetivo que eu uso? Era uma maneira... A palavra que eu usaria é contrita. Embora eu não saiba exatamente o que isso quer dizer, mas era um... Mas para a literatura dele tem uma senhora grandeza de fluxo de consciência, de histórias de personagens errantes, mas ele lê de uma forma que parece que não é o... Tipo assim, a história é uma e ele lê de uma forma simples, calma. A leitura dele assim, era tipo um cantochão. Sim. E me chamou muita atenção, até porque eu sou um cara ligado à palavra que soa. Então eu ver um escritor entoando a palavra me chamou a atenção, né? Porque me traz possibilidades, né? Mas voltando para o lançamento lá no sábado 5 da tarde, vai ter sessão de autógrafo e vai ter um bate-papo com a Bruna Paulin, nossa grande. Pedro Cassel. E o Pedro Cassel, né? Nossa, que eu li um livro dele, aquele Kiwi.
O Kiwi. E me chamou a atenção, porque ele é um texto muito rápido, né? O cara é classudo. Não, então, o cara... legal. E a Bruna, eu participei do podcast dela. A Bruna, sobre o Mergulhar. Aquele História do Disco dela também é um podcast maravilhoso, né? A Bruna. Bom, nós estamos chegando ao final, mas não sem antes. Maurício, eu queria saber, fora o Mergulhar, assim, o que tu tá fazendo no dia a dia, assim, fora esse show do Mergulhar, o Música Falada, que outros projetos tu tá participando? Queria saber da... Então, eu tô viajando um pouquinho com o Mergulhar e com o Micro, lá com o Tonho Penhasco. Também. Eu tô começando a fazer um disco novo. As letras eu escrevi na pandemia, mas eu tava na preguiça. Posso fazer um... Não, se depender de mim, eu não gravo disco nunca. Eu tenho muita preguiça de gravar disco. Se depender de nós, não. É o teu público que manda em ti. Não. Aí eu tenho que agradecer a minha produção porto-alegrense da Ocorre. Olha, Ocorre Lab aí. O Bruno e a Carol. Eles me puseram na Beijo parede e fizeram até um cronograma. Que tipo, vai cair uma bigorna na tua cabeça. Essa gente jovem aí... Não, não é por jovem. A gente fala de parcerias com artistas e tal, mas a parceria com a Ocorre tem sido muito rica para mim. Deles serem mais novos, deles estarem antenados em outras velocidades de produção, outros canais. Tipo, a minha rede social mudou. Minha atenção para o público online, ela está diferente. E esse time, se deixar na minha mão, eu levo 10 anos para fazer um disco. Então, eles me darem uma pilha é importante, né? São letras que eu escrevi na pandemia, são 18 letras, que eu já vi que vou ter que dividir em 2 discos, porque você não lança mais o Mergulhar na Surpresa, são 19 músicas. 19, eu não ouviria isso. Não tem mais. São letras, por eu escrever na pandemia, que foi um período de um governo louco, de uma doença louca, de confinamento, elas são meio de fluxo da consciência, elas não são muito lineares. Eu acho que eu tenho nos nossos arquivos uma inédita, porque nós fizemos uma live na pandemia de 2 horas. Se não cortar, porque tu sabe que depois os robozinhos do YouTube, que tá inclusive aqui, eles nos cortam quando tem alguma música. É original do autor, mas aí o autor toca, daqui a pouco eles reconhecem que o direito é sobre tal coisa. Mas eu acho que aqui ele tá e tu tocou uma inédita lá. Não sei qual o nome. No livro que eu lanço lá na Baleia, sábado, tem 4 letras dessas novas. Inéditas. E assim, alguma coisa eu musiquei, alguns parceiros estão chegando perto. Então, tem o Tim musicou, o Chico, meu filho mais novo, que por sinal vai estar em Porto Alegre logo mais lançando disco. Olha, já tô atento, porque o Chico participou daquela live, inclusive, o Chico que tocou para nós. Sim. Dei letra pro Kiko Dinucci musicar, quem mais? O Felipe Cordeiro e o seu Manuel Cordeiro. Então tem manos fuçando essas letras, né? Eu não sei bem o prazo disso. Eu quero ver se eu corro um pouquinho para eu começar a materializar um pouco isso, para eu aprender a cantar. Eu sou lento pro disco por isso. Boto a música, eu quero aprender a cantar, decorar, sentir como a música bate. Aí eu vou sentar com o Tonho Penhasco, guitarrista, que é o meu primeiro espelho, que vai me ajudar a formatar elas. E ainda estou vendo quem que vai ser o produtor para mim, né? Não sei bem como eu vou fazer. Mas é isso, tem um disco caminhando. Nossa. E no mais eu sigo por aí, tocando e dando oficina. E só para fechar de uma forma engraçada, na última vez que o Maurício esteve aqui, explodiu uma garrafa térmica mesmo, daí fizeram, o pessoal das redes dele fez a garrafa, um colega nosso estava passando com a garrafa até me explodiu, mas foi uma coisa mística, né? E agora eu contei para ele que antes dele chegar, tinha um colega nosso arrumando, só que daí era aqueles copos Stanley, daí não era, que parecido, ele é térmico também, mas era um copo Stanley. Aí o que o Maurício, eu disse, caiu um copo Stanley agora na hora, porque tu tava chegando, já ia rolar trovô. Mas daí tu me disse que pro mundo indie o copo Stanley já não entra, né? O copo Stanley não é do mundo indie. Eu acho que o mundo indie ainda é a caneca de luz. A caneca de luz. De todo modo, quando eu vi aquela garrafa estourando, explodindo,
eu pensei, então é assim? Músicas podem ser verdade, podem ser premonições? As tuas são. Who knows? As tuas são. Gente, eu quero agradecer imensamente, Maurício. Cara, eu que te agradeço, obrigado. É um cara que ilumina, e não é aquele ilumina, assim, aquela coisa piegas, assim, de a luz, assim, mas tu ilumina a nossa mente, a mente de algum entrevistador. Ou eu sei que o Bruno, que está convivendo aqui agora contigo, tá indo nos lugares contigo, a capacidade de argumentar e pensar e fazer as ideias aumenta quando a gente está com a interlocução contigo. Então, muito obrigado por sabe que aquela live que a gente fez na pandemia... Sim. Que o Arthur deu uma participação, isso. O Chico... Acho que a Áurea entrou com ele também, o Chico. Eu lembro que ali eu estava meio quieto, meio murcho, empedernido, e ela me deu muito flash... Porque eu acabei fazendo coisas ali com você que eu nunca tinha feito. Eu fiz coisas a capela, lembro que falei letras, né? Claro. E é isso, às vezes, parece que não, né? Mas a gente que é artista e tem que dar muita entrevista, algumas entrevistas, quando você tem que se abrir para perguntas que são curiosas, xeretas, você revê muito processo. Às vezes você saca uma parada. Então eu prezo muito uma entrevista, porque às vezes ali pinta uma chave, sabe? E ali a tua me deu uns brinquedinhos. Que bom, que bom. Eu fico extremamente agradecido. Gente, não percam o Maurício Pereira com o Daniel Zafran e a Tum Tom Fone, com a participação também da Nina Nikolaevski. Nesta quinta-feira, 10 de outubro, às 20 horas. Os ingressos, eu tava aqui com... Acho que é no site do Teatro São Pedro. Do Teatro São Pedro mesmo, é o Eleven Tickets ali. Teatro São Pedro, pode se entrar tá aqui. Teatro São Pedro, RS.gov.br, ou também Teatro São Pedro, Eleven Tickets. Não deixe o São Pedro, a última vez aí, a gente foi no Arena, foram mais noites, mas o São Pedro vai lotar. Na minha modesta opinião, vamos lotar esse São Pedro, porque Maurício Pereira merece. Vamos lotar esse São Pedro. Salve o Santos. Vamos lotar. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.